Quem trabalha com pessoa jurídica, quem atende empresa, teve compulsoriamente que construir um cenário de orientação financeira, né? Que eu acho que ainda é muito tímido e chegou pouco na pessoa física, mas em pessoa jurídica é meio que compulsório. No fundo, é uma loucura você emprestar dinheiro para um pequeno empresário se você não tiver um mínimo de suporte para ele, porque muitas vezes ele não vai conseguir fazer. Não há má fé nenhuma na inadimplência. Às vezes há inexperiência, né? E assim, e do lado de cá, você tem uma formação técnica regulatória, que isso é muito legal também de contar, ou seja, no mercado financeiro, gente, os gerentes de banco precisam ter uma certificação exigida, assim, não é qualquer um, não é... Ficar te fazendo recomendações de como você lida com o seu dinheiro exige um protocolo formal. As pessoas estudam meses para passar. É muito parecido, assim, acho que talvez o jeito mais pedagógico e simples do ouvinte entender, é muito parecido com o OAB. Assim, para ser um bancário que atende as pessoas e tem autonomia e alçada para te fazer recomendação de como lidar com o dinheiro, você precisa ter algumas certificações que são reguladas. Se você não passa, esquece. E pior, tá? A certificação vence. Então, ela tem um prazo de validade, você tem que homologar de novo. Então, voltando. Por que ela é feita assim? Primeiro, por um padrão, lógico, ético, de compliance, para que você não tenha conflito de interesses. Mas nesse processo você aprende muita coisa que precisa ser dividido e compartilhado com o cliente. Então, essa é uma prática super comum que acontece, principalmente, assim, não preciso nem ficar defendendo isso. Quem é pessoa jurídica, quem tem uma empresa, pode contar e vai ter N testemunhas de quantas vezes sentou com um gerente, teve que dividir problemas de administração mesmo. O que eu faço? Onde eu pago? O que eu tiro antes? É melhor? Me ajuda? Assim, é quase como uma consultoria. Eu ia falar, uma consultoria de gestão, consultoria, né? de gestão. Que todo mundo precisa no país, né? Todo mundo precisa. Os bancos fazem isso de alguma forma. Acho que tem um viés positivo, acho que tem uma coisa, mas também porque precisam preservar o seu próprio patrimônio. Porque quando você abre uma conta lá, te empresta o dinheiro, a gente ficou semi-sócio, né? Na verdade, assim... Você precisa funcionar para me pagar. Somos cúmplices aqui. Então, tem um compromisso cruzado. Então, assim... Qual que é a diferença? A diferença é... Por que eu estou mencionando isso? E aí é uma coisa que a sociedade, a população não valoriza. A grande maioria das startups e fintechs sequer tem conta pessoa jurídica. Então, assim, o elemento desses milhares de gerentes que fazem essa função invisível não é percebido pela população. Quando você tem um CNPJ, entra numa agência de qualquer banco e fica 2 horas conversando com um cara sobre problemas administrativos, você não consegue fazer isso no Nubank. Então, assim... Como é que faz? Esse diferencial que você falou, que a relação com o gerente, essa galera não tem. Exato. Pode mudar. Eu não estou falando que assim, daqui a pouco você pode ter esse tipo de consultoria. Não é sobre o ato de ir presencialmente na agência, que é um negócio velho. Pode ser por telefone, por WhatsApp, por Zoom, por Teams. Chat, sei lá. Tanto faz. O canal pouco importa. Mas tem algumas coisas que não conseguiram ser substituídas na relação financeira do que a credibilidade de alguém que está falando com você e que tem profundidade sobre os seus problemas. Então, assim, eu acho que, de alguma forma, ainda existe uma reserva de mercado significativa, principalmente falando em pessoa jurídica, que não transbordou para a pessoa física. Aí você vai me perguntar, pô, mas isso é tudo que você está contando é muito legal, mas por que a minha mãe, a minha tia, a minha irmã, que são pessoas que não necessariamente têm menor conhecimento de educação financeira, não usufruem desse tipo de coisa, porque não tem escala? E aí é uma diferença enorme. A gente tem, sei lá, 70 milhões de bancarizados no Brasil e realmente não há infraestrutura para que você tenha do outro lado do balcão um tipo de serviço onde você ajude com a educação financeira 70 milhões de pessoas. E aí fica um buraco e você está coberta de razão. O que acontece? Você tem uma série de iniciativas, mas aí elas são iniciativas que eu diria passivas. Elas não são hostis como essas que eu te disse que acontecem. Não tem como não acontecer. Então, assim, você tem curso, você tem EAD, você tem distribuição. E eu não estou falando do Santander, estou falando da grande maioria dos bancos. Ou seja, existe uma tentativa... né, contínua, e não é de agora, assim, já tem, sei lá, mais de uma década, com certeza, onde os bancos tentam abordar a educação financeira com o brasileiro. Mas como ele não acontece desse jeito, né, onde existe essa passagem, existe esse rito, existe esse diálogo, e ele exige meio que uma proatividade específica do consumidor, ela tem baixa aderência. E aí é normal, porque a gente vive num país, é só você ver o nível de educação, o nível de engajamento das pessoas com qualquer coisa educativa no Brasil é baixo, as pessoas abandonam o 1º grau, o 2º grau. Imagina uma atividade extracurricular que é você estudar educação financeira. Mas tem uma medida boa, né? Eu acho que assim, o que pode
Acho que realmente não foi um negócio muito bem sucedido, os bancos não conseguiram, acho que eles realmente tentaram, acho que não faltou vontade, mas é bem simples a equação que eu te disse, é incompatível, não há volumetria suficiente para fazer com que essas pessoas façam isso, ainda que seja exaustiva a tentativa de todo mundo, e aí eu compartilho como categoria, acho que os bancos tentam. Mas agora a gente teve uma coisa interessante, né? Um projeto de lei que vai fazer com que educação financeira entre na grade curricular específica. Poxa, demorou isso aí, hein? No primeiro grau. Assim, você tem inúmeros projetos legislativos que aconteciam nas esferas estaduais, mas acho que é a primeira vez que isso vai rodar em nível federal. E isso vai ser muito bom. Eu acho que, assim, inclusive é um jeito de estimular, né, os jovens, as crianças e jovens a terem uma relação até com matemática mais fluida, né? Eu pensando assim, né? Tô tentando mimetizar se eu fosse criança, eu acho que ia ser muito mais atrativo para mim do que ficar fazendo equação de segundo grau, que eu só vou entender se for útil, se eu for fazer um curso de exatas, que, by the way, não fiz. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem uma luz no fim do túnel, porque, como eu disse, precisa de escala, precisa de infraestrutura e a gente tem um problema geracional. Portanto, se a gente não conseguir fazer com que a educação financeira seja alguma coisa que seja construída na base e, desculpa, pela força da lei, vai ser muito difícil qualquer tipo de coisa que conscientize e faça com que as pessoas tenham mais consciência do uso do dinheiro.